possível amar a Deus e ignorar o próximo? A nossa fé diz com firmeza que não. Hoje, somos convidados a olhar de frente para a nossa indiferença. Dilexit é a primeira exortação apostólica do Papa Leão XIV, que nos recorda que a caridade não é opcional e que Deus não se deixa vencer em generosidade aqueles que o servem nos mais necessitados. Ignorar o clamor dos que sofrem não é apenas uma falha moral, é um pecado de omissão contra o próprio amor de Deus. Mas afinal, o que é a pobreza? Claro que a primeira que a gente fala é a pobreza material, é aquela em que a pessoa luta pela sobrevivência, é a falta de comida e de água. Essa é uma emergência, a gente precisa responder logo a essa pobreza, obviamente. Mas além dela, como nos ensinou o Papa Leão, a pobreza tem outros rostos. A pobreza cultural, a pobreza moral, a pobreza espiritual, todas as vezes que a pessoa é excluída, falta a ela liberdade. Então a pobreza, de fato, ela é muito mais ampla do que a gente imagina. Inclusive, com o avanço da sociedade, surgem também outras pobrezas. Então a gente precisa ir entendendo isso, entender que quando a gente ajuda uma pessoa, tenta ajudá-la a sair da pobreza, a gente não pode olhar simplesmente para a pobreza material. Essa sim, repito, ela é uma emergência, mas a pobreza ao mesmo tempo é mais ampla. A gente precisa olhar para ela também em todos esses aspectos através dos quais ela se apresenta. Os pobres não existem por acaso ou por um cego e amargo destino. Muito menos a pobreza é uma escolha para a maioria deles. No entanto, ainda há quem ouse afirmá-lo, demonstrando cegueira e crueldade. Aqui é uma coisa muito importante, né? Que o Papa Leão XIII falou naquela primeira encíclica de doutrina social da Igreja, a Rerum Novarum, das coisas novas, né? Quando aconteceu aquela revolução industrial, lá pelo século XIX, né? Que o trabalho deixou de ser manufaturado, passou a ser fabricado, né? em máquinas. Então houve uma situação muito terrível, porque na Inglaterra, por exemplo, o povo saiu do campo e veio tudo para a cidade, né? Londres passou de 1 milhão de habitantes para 5 milhões em pouco tempo. E aí o povo vivia numa situação terrível de habitação, não tinha direito trabalhista, trabalhava 13 horas por dia. Então surgiram duas propostas para resolver o problema. O comunismo, o marxismo, que a Igreja condenou, mas a doutrina social da Igreja do Papa Leão XIII. E agora o Papa Leão XIV, ele retoma a Rerum Novarum, né? E ele mostra para nós o seguinte: a responsabilidade de um empreendedor, né? De um empregador, de ele dar condições dignas de vida para o seu empregado, né? Quem instituiu, inclusive, os sindicatos na vida da humanidade foi a Rerum Novarum do Papa Leão XIII, que pediu o seguinte, que empregados e trabalhadores não deviam fazer luta de classe, não, um querendo destruir o outro, como o Marx queria, Lenin queria, não, vamos dialogar, vamos sentar na mesa, vamos ser justos, vamos pagar o salário justo, o salário que a empresa pode e deve pagar, justo para o empregado. E daí nasceu, graças a Deus, muita coisa importante, os direitos trabalhistas, né? A própria cestas básicas, que muitas vezes os patrões dão para os empregados, o plano de saúde. É isso aí. É isso que a Igreja estimula que haja no mundo do trabalho. E que o Papa Leão XIV tem estimulado muito hoje, inclusive com a sua encíclica, não encíclica, exortação apostólica, falando, né, sobre exatamente a caridade. Em pleno século XXI, a desigualdade atinge níveis alarmantes. Segundo o Banco Mundial, cerca de 692 milhões de pessoas ainda vivem em extrema pobreza, sobrevivendo com menos de $2,15 por dia. Décadas de avanços começam a se desfazer, empurrando milhões para a margem da sobrevivência. A desigualdade não é apenas um dado econômico,
é uma ferida aberta na humanidade que clama por justiça. A cultura do descarte, Papa Francisco falou muitas vezes, usando esse termo, né, da cultura do descarte, que vem, claro, daquilo que ensina a doutrina social da Igreja, que é classificar as pessoas de acordo com a utilidade ou a inutilidade delas a partir de um critério meramente econômico. Então, se a pessoa produz economicamente falando, ela é útil. Se ela não produz economicamente falando, ela é inútil. E aí se descarta o que é inútil, se descartam essas pessoas. E o Papa Francisco defendeu ir contra isso, defendeu o contrário disso que é a cultura da inclusão. Nós não podemos descartar ninguém. Entender que a riqueza ela é mais ampla, ela é maior do que a questão material. Então, numa cultura de descarte, querem considerar inúteis e aí dispensar idosos, crianças, pessoas adoentadas, os pobres, os desempregados e tantos outros que num critério meramente econômico não produzem. Mas vamos pegar, por exemplo, o caso de um idoso. Talvez ele já produziu, primeiro é uma questão de respeito, ele já produziu economicamente durante toda uma vida. Merece também um descanso. Mas olha quanta riqueza tem na vida de um idoso que pode ser oferecida à comunidade. Principalmente por conta da sua experiência. Essa experiência traz também muita sabedoria. Isso para mostrar que, se de um lado a pobreza tem muitos rostos, a riqueza também tem. Nós não podemos classificar a riqueza somente como uma riqueza material, mas tudo que cada um de nós, dentro da sua condição, pode oferecer. Por isso que não pode existir uma cultura do descarte. E sim, o que é o contrário a isso, como o Papa Francisco tanto insistiu, que é a cultura da inclusão. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus?